Fala, meu povo! E aí, você tá bem? Quer aguardar a chegada dos nossos amigos? Estamos chamando aí o pessoal para poder entrar. Hoje é um tema bem legal. Eu gosto demais. Aliás, tudo relacionado a marketing, venda. Eu gosto de tudo. Gestão de negócios gastronômicos. A minha vida toda foi dedicada a isso, né? Então, é dedicada a isso. E cada vez mais a gente está sempre aprendendo. E essas lives têm por objetivo ter esse papo, aprender um pouco mais, ter gente, ter especialistas, né, como o Belo, e a gente tem visto tantos outros, né, passarem por aqui, né, e gente que tem se dedicado a dar um tempinho para passar seus conhecimentos e a gente aproveitar por aqui. Tá legal? Vamos estar aberto aí para poder chegar um pouco mais. A gente sabe que depois que abre a live, depois um tempinho que vai entrando. E nós estamos aqui nos preparando. Beleza? Então vamos lá. Aguardando aqui. Bom, pessoal, deixa eu me apresentar. Sou Mauro Gonçalves, sou empresário restaurateur há muito tempo, desde que eu me entendo por gente. E tem sido uma luta constante. Amo esse mercado, né? É muito desafiador em todos os sentidos, né? E nós temos uma escola que chama-se meugastonegócio.com. Essa tem por objetivo ajudar pessoas que vão ingressar na gastronomia com um método criado por mim, que é o GMV, Gasto Negócio Mínimo Viável, e a trilha do CNPJ, onde o objetivo é fazer com que as pessoas comecem a entender o seu plano, o seu sonho, mas colocá-lo de maneira factível, viável, né, e lucrativo. É possível fazer isso, sim. Então, em primeiro lugar, com técnicas de plano de negócio, com técnicas de entendimento das gestões, das ferramentas de gestão utilizadas, né, e para gerir um negócio de maneira correta. E um negócio ideal, né, quando a gente tem um chefe de cozinha, cara que cuida e muito bem da parte de produção, produto, né? Isso é um ingrediente importante para o nosso negócio, é o coração do nosso negócio. E a mente é a gestão. Aliado esses dois personagens, o chefe de cozinha ao gestor de negócio, que chamamos de restaurateur, essas pessoas alinhadas no mesmo propósito, no mesmo objetivo, elas conseguem fazer o negócio crescer de verdade. Nenhum negócio sobrevive sem gestão. Então, a meugastonegócio.com, ela se propõe a ajudar a formar gestores do negócio gastronômico, transformando processos em números, em indicadores, né? Indicadores para que possa ser administrado e com eficiência e fazer o negócio crescer. Então tem duas trilhas. A primeira trilha é a trilha que entra no negócio, né? É do plano, é transformar o plano em algo factível, viável, entendendo toda a parte de estrutural de um negócio gastronômico, de gestão, né? Seguindo para a segunda trilha, que é a trilha do CNPJ, onde entra coisas mais robustas, como gestão tributária, que todo negócio, todo gestor precisa saber, né? O nosso negócio paga imposto, você deve saber disso, né? E muito, né? E questões trabalhistas, né? Isso é muito importante, na questão que não tem na primeira trilha, tem na segunda. Então fala-se também de outras questões, como a gestão sanitária, né? Da legislação sanitária, tem esse aspecto mais aprofundado. Marketing de relacionamento, isso tudo na segunda trilha. Na primeira trilha, a pessoa aprende a gerir basicamente o negócio, testar o negócio dela no mercado, né, com minimamente de risco. E na segunda trilha, ele confiante, entendendo dos processos, então ele parte para a segunda trilha, que é a trilha do CNPJ. Então, ele aprende as técnicas principais, como se pilotar um tec-teco. A partir daí, tem domínio do tec-teco, princípios de como se faz um bom voo. Aí então, com esses princípios, ele vai com equipamentos mais sofisticados, parte para o segundo equipamento e vai aprender a pilotar um jato. É isso aí. Basicamente, são duas trilhas de crescimento, onde a gente acompanha e tem uma comunidade lá dentro, que o cara nunca vai se sentir só, porque nós temos uma comunidade. E um dos grandes problemas quando a gente empreende é que a gente é só, não tem ninguém por nós. Então a gente, criando uma comunidade próxima, que a gente possa discutir abertamente no nosso negócio, não são concorrentes, mas pessoas que possam estar ali para dividir os nossos espaços, os mesmos problemas, aí fica show.
Beleza, o Belo Rodrigues já chegou. Ô Belo, obrigado pela participação. Raimosa, a Tânia está aqui também. Obrigado, pessoal. Bem, hoje o tema, eu vou entrar porque o Belo me pediu, e ele apesar de estar de férias aqui em Fortaleza, deixa eu fazer aqui uma apresentação rápida aqui do Belo antes dele entrar. Eu conheço o Belo há muito tempo atrás, quando a gente patrocinava um programa dele, icônico, que eu era fã, absolutamente, um programa nichado, e chamava-se Noivos em Foco. Né? Trabalho que foi muitos anos, ele e o Hugo Soares. E eu conheci o Belo, que é um excelente profissional, e o cara é tão bom que hoje não está mais aqui no Ceará, o cara está trabalhando, está em São Paulo, e a gente conversando, poxa, Belo, tu tem que dividir essas coisas com a gente, tem que arrumar um canto aí para a gente poder um horário, que apesar dele estar aqui, ele também está trabalhando e está numa correria só. Ele administra um negócio da empresa dele, está lá em São Paulo, e ele aqui estava de férias mesmo com a família, e o bicho não para. E eu pedi para ele dar uma paradinha aqui, para a gente poder conversar. E a gente falando de um tema que eu acho que todo mundo adora, storytelling. Storytelling é a arte de contar a história numa narrativa sobre o seu produto, serviço, né? E onde as pessoas... Ele vai explicar um pouco melhor sobre isso. Eu particularmente tenho muito... Eu não conheço de fato o negócio, como colocar em prática, e eu queria vir muito Belo para poder colocar nos meus negócios, na escola que eu recém criei, né? Em outras coisas que é importante no nosso negócio, essa história. Porque a história, quando ela é bem contada, você consegue fazer com que a pessoa engaje na sua história, no emocional, naquilo que você conta. E o que engaja vende, porque gera confiança, gera uma intimidade. E é isso que ele vai contar aqui pra gente. Fazer aqui uma apresentação rápida aqui. Belo, eu vou fazer uma apresentação e eu te chamo em seguida, tá? Bem, o Belo, ele é cineasta, né? Ele trabalha há mais de 30 anos com audiovisual, é um expert de cinema. E ele também tem clientes em outros países, né? Começou bem cedo, aos 14 anos, e criou um método de produção exclusivo. Ele vai estar contando aqui pra gente o que é esse método exclusivo, né? E focando na história por trás dos profissionais e das marcas, que é justamente o storytelling que ele tá falando. Inclusive tem muitas publicações de livros que falam sobre esse tema. Cara, é fascinante. Eu tô aqui impedido. Vamos lá, não vou adiantar muito que eu quero ouvir o Belo. Então, um público encantado, emocionado, é um público conectado, engajado, aquilo que a gente falou. E eu falei há pouco, né? Então o cara está engajado. Então a gente tem várias marcas que eu citei, Starbucks, pessoas que entram nessa conexão, e é muito legal isso. E já pensou aí, traz aqui para tua realidade, para tua marca, como a gente pode estar colocando isso, tudo isso ele vai estar dizendo. Então, e o cinema é a melhor ferramenta de branding nessa era audiovisual e de marketing. Eu concordo plenamente. As produções dele têm gerado valor e diferenciação de profissionais e empresas nesse mercado. Então, sem mais delongas, vou chamar aqui nosso convidado aqui de hoje, Belo. Tu tem que pedir para solicitar a entrada, Belo. Tá aqui. Entrou, Belo? Ó, o Belo, rapaz! Olá, aí, boa noite. Beleza, rapaz. Eu queria agradecer muito aí você ter parado para bater esse papo aqui com a gente. Né? Um tema... Porra, eu sou doido. Eu não conheço com profundidade, por isso que eu quero te ouvir, né? Eu apresentei você há pouco tempo, né? E eu queria também que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, o que você faz, e a gente entra no tema. Quando eu estou observando aqui o tema, que eu não quero estourar, porque você tem um tempo aí, né? Você está de férias. Estou aqui gravando, estou aqui no estúdio. Essa parada aí é muito prestígio, né, pessoal? Consegui parar o Belo para bater esse papo aqui, eu estou muito feliz de você ter parado aí essa tua. Para você eu paro aqui, rapaz. Legal, cara. Obrigado. Ei, Belo, então me conta um pouquinho de ti. Eu já fiz aqui a introdução para as pessoas. Essa live vai ficar guardada, gravada dentro do perfil. Também vou estar divulgando, né, com tráfego direto, para a gente poder conhecer um pouco melhor da tua história e como isso pode ajudar os negócios da gente, Belo. Conta aí, cara. Cara, eu trabalho há 34 anos, né, com audiovisual. Estou fazendo 35 esse ano, na verdade. E eu comecei lá atrás com casamentos. Eu fazia filmes de casamentos, mas eu sempre fui apaixonado pelo cinema, pelo teatro, pelas artes, e eu queria trazer essas ferramentas para os vídeos de casamentos. E eu comecei a fazer documentários, tipo os documentários na Netflix, tipo esses documentários que passam nos corredores, né, dos festivais, coisa mais profunda sobre os casamentos. E eu trouxe a tecnologia do cinema, do teatro, do roteiro, tudo para os filmes de casamento.
E a gente começou a dar uma cara diferente. Foi por isso que eu implementei um programa de TV sobre casamentos, que era o Noivos em Foco, super nichado, né? Fãzaço desse programa. Ficou 12 anos no ar, aí É. aqui em Fortaleza, assim, foi maravilhoso. E assim, o casamento me trouxe a humanidade de trabalhar com personagens reais. Por isso que eu me apaixonei pelo formato documental, que é extrair a verdade das pessoas. Então, esse tipo de formato, ele é espetacular para poder a gente falar de coisas verdadeiras, histórias que tocam, sobre amores, né, sobre paixões, sobre vida, sobre nascer, crescer, envelhecer e morrer, que isso é a vida. E o storytelling, ele é isso, o storytelling é falar sobre pessoas, não é sobre coisas, não é sobre animais, é sempre sobre pessoas. E a minha paixão. Com o passar do tempo, eu comecei a fazer alguns trabalhos para alguns players, como Paulo Vieira, como Pedro Supeste, como Cacá Diniz, a Simone, né, a esposa do Cacá, entre outros artistas. E aí eu comecei a trabalhar com essa galera do digital e comecei a trabalhar com empresas. Deu tão certo que a galera me levou para São Paulo, porque hoje 90% dos meus clientes é de São Paulo. Então, trazer a tecnologia das narrativas, que isso move o mundo. Quem domina a narrativa move o mundo, move os negócios, né, e cresce. Você vê as grandes, né, Google, você vê a Apple, eles são construídos através de histórias, são através das narrativas, que eles, né, falam para o mundo, que fazem esse crescimento acontecer de suas empresas. Então, trazendo essa tecnologia da humanidade, da humanização do trabalho, não fazer aqueles vídeos institucionais, quadradões, que fala sobre números, né? Fala sobre empresa, tantos metros quadrados, tantos anos de existência, nós temos tantos funcionários, estamos no mercado, não sei o que, em todo o globo, tal, mas o que é verdadeiro, o que as pessoas querem saber, o que essa empresa faz para o mundo, o que essa empresa faz para transformar a vida das pessoas, é isso que é contar as histórias de uma Legal. forma com storytelling, né? Não é sobre ela, mas é sobre o que ela causa na vida das pessoas. Isso aí é trazer as narrativas certas. Show, cara. Muito, muito bom, muito bom. Você sabe que assim, eu estava eu até comentei com você, né? Eu gosto muito do Bob Proctor. E uma das coisas que eu gosto de palestra, ainda não me lancei como palestrante, mas eu pretendo. E uma das coisas que ele falava assim, aprenda a contar histórias, né? É um conceito que deram para ele há muito tempo atrás, né? E a gente estava comentando. E eu, há alguns meses, você vê que é uma coincidência, meses atrás, eu ia inclusive comprar um livro sobre storytelling, para poder aprender essa questão da narrativa. Então, eu não vou comentar muito, porque eu tenho muito que aprender com você, porque eu quero aprender com essa narrativa para lançar, inclusive, na minha escola, nesse projeto que eu estou começando aqui agora, para poder ajudar pessoas que estão começando a entrar nesse negócio da gastronomia, que gastronomia não é só cozinha, existe uma gestão por trás disso. Não tem gestão, não tem dinheiro, né? Não tem lucro. Então, vou deixar você falar. Mas aí, você, o Belo, eu vou entrar logo aqui para não respeitar aqui teu horário, você parou tua equipe, parou tudo para conversar com a gente, cara, estou muito satisfeito e feliz por esse tratamento aí que você está nos dando aqui agora. Está falhando aqui um pouco, não sei se você está conseguindo, Belo congelou, rapaz, conexão. Belo? Alô? Estavam ligando aqui para mim, aí acabou. Certo. E a minha preocupação aí, eu peguei aqui uma colinha, uma pesca, como a gente diz aqui no Ceará, sobre a questão do storytelling, então as narrativas de marca, né? Contar a história alinhada aos valores e propósitos da marca, transmitindo a autenticidade, né? Uma das questões aí. A questão, a ambiente imersivo para as lojas, levarem essa storytelling também para a experiência no espaço físico, né? Entre outras questões. A questão é como colocar isso em prática. Como é que você faz isso, Belo? Como é que você ajuda esses players a entrar nessa dimensão aí de ajudar? Como é que faz isso? Oi, Jade, seja bem-vindo. Uma das coisas mais importantes é falar sobre a paixão. Por que você faz o que faz? Qual é a paixão, né? De onde surgiu? Quando você fala do seu negócio com paixão, com amor, com verdade, trazendo essa história, eu comecei porque eu era apaixonado por doces, e essa paixão por doces me fez começar a fazer alguns doces, e isso meus amigos foram começando a provar, e começaram a gostar, e eu me empolguei. Por que não vender esses doces? Por que não fazer isso? Então isso, para mim, encheu meu coração, palpitou meu coração. Então eu comecei do zero,
fazendo um doce por vez, e eu tive a ajuda de fulano e tal, mas não foi fácil. Não foi fácil, porque eu pensei que a coisa ia acontecer de repente, eu ia fazer doces, eu ia explodir, mas na verdade eu não entendia nada de gestão e aconteceu isso, isso, isso. Eu quebrei, mas a minha paixão não se acabou por aí. E eu comecei a conseguir recursos, mentorias, pessoas para me ajudar e dei uma virada. No final das contas, hoje eu faço com que as pessoas brilhem os olhos ao comer os meus doces e serem cada vez mais as realizações, porque a vida tem que ser doce, não pode ser amarga. Então, assim, é falar de paixões e trazer o storytelling, né? Porque o storytelling não é mais do que isso, é como surgiu, quem é esse personagem, essa pessoa, qual é a jornada que ele enfrentou de altos e baixos e qual é a transformação que o produto traz para a vida das pessoas. Legal. Falar sobre isso. Bom, aqui se chama no marketing Jornada do Herói, tem um lance parecido ou não? Não tem, isso? O storytelling existe várias técnicas, uma das principais é a jornada do herói. Rapaz, o que você falou aqui, será que é, cara? Porque também é impressionante essa questão do... Que legal. A jornada do herói foi um estudo dentro das principais histórias do mundo e da vida que mais as pessoas falam e se repetem e que tocam no coração, que é exatamente isso. Quem é o personagem, a empatia desse personagem, por que ele é quem ele é, quais são as características, né? Qual é essa jornada que ele vai percorrer, o que ele tem que alcançar, ele quer ir ou não quer ir, ou ele não quer ir e acontece algo muito, muito forte na vida dele que ele faz com que ele vá, né, alcançar esse resultado. Nessa jornada sempre há altos e baixos, a nossa vida é assim. Nossa vida é cheia dessa jornada de altos e baixos, eu tô crescendo, tô conquistando, mas vem uma dificuldade, faz cair um pouco, e eu me levanto, e vem uma nova emoção, uma nova jornada, e eu vou e tal, e alcanço o meu resultado, mas aí, quando eu alcanço o resultado, conquisto, eu quero conquistar algo maior, eu quero ir para um outro nível, eu quero conquistar coisas novas, né? E começa de novo. Essa é a vida, né? Então, o storytelling usado nas empresas, ele vem como uma realidade de narrativa para encantar e trazer as pessoas para serem fã dessa marca. Quando você conta histórias do porquê você faz o que faz, não só vende o como ou o que, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? O porquê, o como, né? E o que. O porquê eu faço é o mais importante, porque está dentro aqui o propósito. O como é o método. O meu método é exclusivo, eu uso o tempero tal que ninguém usa, eu faço isso lá no meu produto, e o como é bom falar de vez em quando, né? O preparar dali dos alimentos e tal, ele é muito legal, as pessoas amam ver isso. E o que? O que é muito simples, eu tenho um restaurante de comida italiana, isso é o quê? Eu tenho comidas maravilhosas, mas quando a gente vai para o nível do como, olha como eu estou preparando, olha o carinho do preparo, olha os ingredientes de qualidade, olha isso. Eu estou, né, gerando curiosidade, eu estou explicando. E o porquê eu amo fazer o que eu faço, porque na minha família, eu sou descendente de italiano, ou então eu assisti, desde criança eu me conecto com a cultura italiana, fui tantas vezes para a Itália, o filme tal, toca meu coração, eu choro, eu fico muito emocionado quando eu vejo as coisas da Itália, isso me fez montar um restaurante italiano, isso me fez trazer, então é o porquê, e eu acredito que isso pode transformar a vida das pessoas através de uma boa alimentação, da família reunida, porque a Itália traz a família reunida. Então você está trazendo características para a história do que você acredita e da paixão do que você faz. Por isso que muitos restaurantes que querem fazer tudo de tudo, acabam às vezes não indo para frente porque não tem foco, né? Eu falo muito disso aqui. É a questão, inclusive, essa questão da falta de um propósito, uma direção. Você ter... Cara, às vezes eu bato muito essa tecla, um cardápio parece um jornal, você não sabe onde vai, não sabe quem é teu cliente ideal, não sabe quem é Então, eu falo muito sobre essa questão. E, Belo, uma outra questão, eu pegando aqui na pesca, para ajudar quem está colocando, depois vem uma pergunta para ti, os benefícios do storytelling que eu consegui juntar aqui para vocês é a criação de conexão emocional, né? E tudo que é emocional a gente consegue vender com mais, gera confiança, e a pessoa tem um sentimento de pertencimento, né, dentro dessa questão, né? A diferenciação no mercado, porque toda história individual tem uma história pessoal, né?
que eu consegui juntar aqui, a fidelização de clientes por conta disso, né, dessa questão, e o aumento de valor percebido quando se faz um storytelling bem feito. Agora vem as perguntas, meu jovem, porque essa é uma questão, apesar de eu ter visto aqui, eu mesmo gostaria, como é que eu boto isso em prática? Como é que é essa história, Belo? Ajuda aqui a gente. Como é que eu colocaria sob efeito apenas de um vídeo? Como é que eu colocaria isso para efeito no meu dia a dia, para que a minha empresa, meus vendedores, meus produtos, meus serviços, contasse essa história de uma maneira junta? Então, a primeira pergunta é como contar essas histórias que conectam? Como é que eu faço isso no restaurante, na minha escola? Você pode fazer através de vídeos, é uma das melhores formas, ou através de fotos com texto nas redes sociais. Sempre lembrando, primeiro, segundo e terceiro ato. Né? Quem quiser aí, quem está assistindo esse vídeo gravado. Sim. O primeiro ato... Aí, que o Belo dê essa construção para a gente. O primeiro ato é o que é o negócio. O negócio é um restaurante de comidas francesas. É um restaurante de comida francesa. Então, eu resolvi montar porque eu gosto muito disso. Então, a paixão, explicando o que é, contextualizar o que é, e depois mostrar a jornada. Começou com meu avô, porque ele era francês e fazia isso, e veio e despertou em mim a vontade de entregar algo diferente, mas ao mesmo tempo original, algo das raízes que conduz a minha família. Então começou com o prato tal, que era o prato típico, mas depois com o tempo a gente foi adicionando isso, e é das raízes francesas, do leste, tal, da França, tal. E dentro de tudo isso, existe algo muito importante, traz uma observação, traz algo diferenciado. Você sabia que na França existe uma forma diferente de comer, que nenhum lugar do mundo tem, e eu queria implantar isso também, mas não foi fácil. Olha a dificuldade vindo aí. Não foi fácil porque costumes diferentes e tal, o Brasil é assim, tal, e para eu adaptar isso ao Brasil, ao mesmo tempo ter as minhas essências, eu tive que fazer isso. Passei um bom tempo sem vender o que eu deveria vender, mas eu fui insistente, fui persistente, queria comecei a divulgar isso de uma forma incrível e hoje é sucesso em todo o Brasil. Então é sucesso na região que eu implantei. Por isso, persistência, amor, né, paixão pelo que faz e firme nas raízes, estamos hoje com esse produto tal. Isso aí é uma forma que pode ser feito através, primeiro ato, a apresentação, contextualização, segundo ato, a jornada, as dificuldades, e o terceiro ato, a transformação e o que a implementação desse negócio resolveu. Isso aí pode ser através de fotos com textos, ou pode ser através de um vídeo falado, e deixar ali fixado em no Instagram ou no seu site, esse vídeo explicando a história. Isso aí é um ponto. Outro ponto é uma história sobre os pratos principais. Por que esse prato, de onde veio, quem resolveu, quem ensina o prato. Era um prato da avó, era algo que a família, todas nas reuniões, pedia para ele fazer para a família. Que história tem essa comida, essa carne feita dessa forma? Olha quanta coisa você pode falar de cada prato e ali colocar. As pessoas amam história. Né? Lembrou uma coisa, desculpa a interrupção, falei de uma coisa sem saber nem que era até storytelling lá atrás. Não sei se você lembra, mas lá, nosso restaurante tem uma marca de mais de 50 anos, né? Então lá atrás, uma das coisas que começava, eu explicava o que era a origem, recebia muito turista. E o pessoal perguntava muito, e eu dizia a origem desse prato, né? Que hoje é um patrimônio do Estado, né? Não o meu, porque eu fiz, não, porque era da cultura, né? O local que era peixada. O pessoal entendia o que é peixada, de onde vem. Esse prato era feito, tem origem lá no pescador, né? Lá do jangadeiro. Esse cara que fazia a comida dele dentro de uma jangada. E eu pesquisava, colocava e falava. Isso estava muito certo. Hoje, conversando com o dono de uma hamburgueria, aliás, um gestor de uma hamburgueria, ele estava falando que estava iniciando um prato novo, né? Que era um steak junto com tal, não sei o quê. Então, para resumir aqui a história, e ele estava indo de mesa em mesa, orientando os garçons dele, explicando a origem desse steak que ele estava fazendo e por que ele era tão especial e diferente. Então, casou com a sua live, que até disse, rapaz, assista o Belo mais tarde, porque muita coisa você vai entender como é que as coisas se conectam e juntam. A segunda parte, Belo, diante desse exemplo que eu te dei, segundo momento aqui,
referente à questão de colocar em prática. Então, tudo começa com um vídeo, onde a pessoa, ou foto e tal, e a partir daí ela também transmite um cenário, seja instagramável ou não, é isso? Pelo que eu li aqui, é mais ou menos isso? E ele vai ficando... O que falar, né? O que falar? A tua própria audiência, ela vai te dar recurso para isso. Uma coisa que é muito importante, põe a caixinha de perguntas. O que você quer saber sobre o meu restaurante? O que você quer saber? Tinha me dado um puxão de orelha, cara, tu tem colocado tua caixinha de... Eu digo, não, velho, foi bot. Foi que você falou? Caixinha de pergunta. Lá, as perguntas vão gerar conteúdos para você contar essas histórias. Entendeu? Vai te ajudar a contar essas histórias. Você vai responder com textos, você vai responder com vídeos e vai gerar conteúdo para as suas histórias. O que é importante dentro de uma narrativa de storytelling é muito interessante. Você provar que sabe o que você faz. Como você prova? Falando da origem, falando do porquê fez o prato dessa forma, porque um prato do seu restaurante não pode ser feito com tal produto, porque não tem nada a ver com a cultura, entendeu? Então você prova que sabe, falando sobre os cardápios, falando sobre os pratos, sobre as origens, sobre como é preparado, os produtos que é usado, né? Você também tem que provar que você faz bem feito. Como é que você pode provar que você faz bem feito? Através de comentários de clientes, histórias. Pega os clientes que sempre vêm no restaurante, grava um áudio da história, você pode gravar um vídeo, porque ele está vindo sempre no restaurante, porque ele gosta desse prato. As histórias que as pessoas falam traz muito poder para o seu negócio. E às vezes elas não aproveitam. Né? Não aproveitam essas histórias. Você falando aqui uma coisa que muito, por exemplo, um restaurante tem muitas... É um restaurante familiar, e a própria história, a Peixada, tem muita coisa para poder contar. E muita gente tem uma questão emocional muito forte. O pai era fã, a mãe. Então o cara sempre teve. Olha, eu era criança quando o meu namorado atual namorada da minha filha, ele contando que queria muito quando era pequeno, viu o aquário que a gente tinha, entre outras coisas. Então isso tem uma conexão emocional muito grande, né? Como você está dizendo. Então essas narrativas dessas pessoas, eu costumava fazer isso intuitivamente, não para uma... Mas isso muito bacana. Isso na prática isso funciona. Para quem está ouvindo aqui e vendo, a Márcia, inclusive, minha irmã, que está aqui tá na live, lembra disso? Também, que está participando aqui. Hoje ela é coach de autoestima. Né? Ela não foi formada. Beleza, vamos lá. E aí, Belo, tem mais pergunta aqui para ti, cara. Ó, segura aí, já eu te solto. Tá bom? Como utilizar o story nas minhas postagens? Isso aí também é uma... Eu queria saber, como é que eu uso meu storytelling na escola, por exemplo? Você tem que, todo dia, fazer... O que é que acontece? Além das redes sociais, além de uma boa história, e de estar contando histórias, tem as histórias fixas, né? Que a história do negócio, por que surgiu, fixar ali, fixar um depoimento de um cliente, né? Porque ele sempre vem, qual é a história desse cliente, né? Dando força para a marca. E contar as histórias dos pratos, falei isso. Outra coisa legal para o dia a dia, você sempre linkar histórias de vida, histórias de familiares, história do dia a dia, das coisas que acontecem. Coisas legais que é para falar, parcerias. Quais são as parcerias que você tem? Eu tenho parceria com os grandes produtos, as marcas melhores, os melhores vinhos. Então, eu prezo por isso. Né? Falar sobre essas parcerias, a importância de ter parcerias. Às vezes você vai num restaurante, quem gosta de um bom vinho, chega lá no cardápio, meu Deus, não tem um vinho, não tem um vinho de excelência, não tem um vinho... Então, fala um pouco das histórias dos parceiros, né? Olha a qualidade desse vinho, ele vem da Itália, de tal local, tarará, tarará. Então você linka a qualidade do seu produto à qualidade de um produto de excelência que você serve. Então, assim, parcerias que você faz. O que o seu filho, olha como é interessante, né? Trazer para a humanidade. O que seu filho te ensinou essa semana? Que experiência que o teu pai te deu, por exemplo, de exemplo de vida? São histórias que vão conectar e você aterriza na história do restaurante. E é por isso que eu tenho essa atividade dentro do restaurante. É por isso que eu prezo por um ambiente familiar. Entendeu? Então, histórias de vida familiar, o que os filhos, o que o meu pai, o que eu aprendi com meu pai, as parcerias que eu tenho, como eu falei. Outra coisa, os livros que eu li e que me ajudaram
a montar e a conectar o meu restaurante com algo que era importante. Ou então uma matéria de jornal. Saiu... Essa semana, eu assisti um jornal, eu acho que quase ninguém mais lê jornal, né? Mas eu assisti no jornal, eu vi algo incrível sobre um prato que, por incrível que pareça, eu sirvo aqui. E olha que interessante essa história. Parece o quê? Eu vi uma matéria sobre um prato que é servido na Itália e a gente serve ele aqui. E no jornal falou isso. Olha que interessante. Então, trazer coisas do jornal, do livro que você lê, do filme que está rodando. Você sabia que está rodando um filme na França? E foi lá, nesse local que está rodando um filme, que eu me inspirei em fazer o prato tal. Links com coisas dos acontecimentos do dia a dia. Entendeu? Uma informação, pegar coisas que está bombando. O jantar que foi servido para o Trump na sua festa lá de... Festa de... Como? Na festa de posse. Na festa de posse. Aí o cara vai lá ver o que é que foi servido, os pratos. E aí você vai trazer curiosidade que tem a ver com sua história. Tá falando do Trump, que todo mundo, os olhos estão toda a atenção pro cara, e aí você vai falar do que está sendo servido. Você sabia que foi servido o prato tal? O espumante foi um espumante da década de não sei de quanto lá, que eles serviram, que custa... Sabe quanto custa? Até o final desse vídeo aqui eu vou falar para vocês quanto custa esse champanhe. Deixa eu falar mais. E esse champanhe lá, eu também sirvo aqui. Interessante. Então, assim, trazer links da atualidade, coisas que refletem, e você traz. Você vê que é o que os blogueiros, né, as pessoas que estão aí nas redes sociais, eles aproveitam esses links e aterriza para a realidade do seu negócio. Legal. Inclusive, aqui na live, o Heitor, beleza, cara? Obrigado por ter vindo. O Heitor também é gestor, ele está hoje capitaneando uma barraca que está bombando em Fortaleza, que é ele vai falar um pouquinho, pediu para entrar aqui, talvez para poder te fazer umas perguntas. Eu espero que dê tempo para que você possa... Eu estou aqui com a minha cliente me esperando ali, com a faca nos dentes. Para ver se o Heitor ou outras pessoas passam perguntas, que eu acho que é um tema maravilhoso. Então, é o jeito que tu voltar, mano, para a gente poder conversar. A gente se reconecta, vamos marcar, não sei, não é a primeira não, vamos falar mais sobre storytelling. Tem muita coisa para falar. Legal. A última pergunta que é justamente isso. É como conectar. Eu sei que no meu negócio, no meu mercado, isso que é feito muito bem feito são os chefs que vendem menu degustação. No menu degustação temos espaço para um camarada ele servir, ele conta a história, porque o ingrediente, o chefe vai na mesa, mas é uma estrutura muito pequenininha e que ele pode estar fazendo isso e um ticket médio alto para ele poder estar desenvolvendo. Ele elabora um cardápio especial para aquelas poucas pessoas que ele chama de convidados. E aí, então, ele vai no meio da degustação, na sequência, como você sabe. Então, diante dessa história, ele conta a história, porque um sommelier também bem treinado, ele também desenvolve isso. Mas numa casa de alto... o que você poderia dizer, por exemplo, aqui também tem doceiras, confeiteiras, tudo referente ao gasto-negócio, padarias, eles também acompanham a gente. Então, como é que a gente poderia estar colocando num comércio de alta rotação, como é que a gente pode levar essa questão você falou já, no vídeo, ok, beleza, ele já conta a história, e é importante que ele leve e sinalize em outros, como cardápio, é o que eu imagino, não sei se você vai me dizer sim ou não, estou tentando aqui otimizar o teu tempo. O cardápio, a estrutura arquitetônica e outras coisas que conectam perfeitamente entre a história contada e a percepção de valor do cliente. É isso? Perfeito, é isso mesmo. Uma das coisas interessantes é assim, focar no nicho é uma coisa, importantíssimo, como a gente falou aqui. E focar em um produto NIS, um produto especial, um produto único. O que é isso, Belo? Eu sou documentarista, eu faço documentários para a empresa, ponto. Essa é a minha comunicação. Eu aumento a percepção de valor do meu cliente através dos vídeos que eu produzo. Mas é isso que eu mais falo, é isso que eu mais vendo e comunico. Mas eu tenho uma esteira de produtos. Eu tenho um filme manifesto, eu tenho um filme dimensional, eu tenho um filme de conteúdo, eu tenho um filme de cases de clientes, eu tenho documentários para Netflix e para streams. Você já pensou se eu ficar todo o tempo comunicando isso? Exato. Né? Isso é produtivo também, né? Você não pode nem na hora da correria.
Então, um restaurante, eu acho que você já deve, você com certeza prega muito isso. E você lá no seu restaurante, você tinha aquele prato que as pessoas eram atraídos para ir, porque aquele prato era o mais falado, era o mais, o nome era único, era o que você desenvolveu, e as pessoas iam para ele. Mas, com um determinado tempo, as pessoas começavam a pedir outros pratos e etc, provar outras coisas. Mas aquele prato que você focava, e aquela história tem que ser especial. Ela tem que ser uma história bombástica, assim, tem que, a história daquele prato, ela tem uma história única. Mas você pode fazer com que ela fique mais especial, trazer força, trazer ritmo, trazer um momento surpresa que aconteceu na história, bombar. Então os profissionais de storytelling servem para isso. Fazer com que uma história que é legal, ela fique muito especial ainda com as técnicas do storytelling. Storytelling é contar uma história com técnicas especiais, não é mais do que isso. Fazer a contação de histórias ser algo impressionante que vai transformar as vidas quando elas assistem. Elas escutam, elas assistem. Porque uma história, ela tem que ser memorável para as pessoas lembrarem sempre quando pensarem em algo e vai lembrar dessa história. Ela tem que ser inspiracional, tem que inspirar as pessoas, respirar, né? Assim, cara, que incrível. E transformar. Uma história verdadeira, boa e bem feita, ela tem que memorável, inspiracional e transformacional. Transformar as pessoas. Essa é a receita para uma boa história. Beleza, cara. Belo, brigadão. Eu sei que consegue responder uma ou duas perguntas aí. Sei que sua cliente está esperando, você está no meio de uma gravação aí. Estou na gravação. E Eu eu vou correr pedir aqui. para ela aí, vou pedir para ela, me dê 5 minutos aí com o Belo. O nome dela, como é o nome dela? A Juliana, a doutora Juliana, ali, Juliana. É, Olha lá, esperando. 5 minutos aqui pro Belo. Você consegue para mim? Só 5 minutos com cara de 3, viu? Tá, Vamos lá. beleza. Eu vou adicionar aqui o Heitor. O Heitor que é um amigo, ele está coordenando, como eu falei, tá, a gestão de uma barraca aqui. Quer entrar, Belo? O Heitor? Heitor, eu te adicionei. Quer perguntar alguma coisa pro Belo? Não, acho que não deu certo. Pessoal, eu gostaria de pedir a vocês, aproveita o Belo, façam perguntas, porque pegar o Belo aqui de bobeira é difícil, viu? Então ele já está aqui, já de bobeira é uma pila, né? Ele deu essa concessão aí desses minutos aqui pra gente, mas eu acho que não tem. O pessoal aqui é muito tímido, minha filha está aqui, ô Manu, beijo, meu amor, eu te amo. Vamos marcar uma próxima. Vamos marcar uma próxima. A gente pega as perguntas que as pessoas colocaram aqui nos comentários. Aí Legal. dentro dessas perguntas, assim, quem assistiu essa live até agora, quem assistiu gravado, faz as perguntas aqui, digo se vocês querem ouvir mais sobre storytelling dentro do negócio de vocês, e a gente volta a marcar com as perguntas novas e com novos conteúdos aqui para todo mundo. Tá bom? Legal. Belo, obrigado, cara, demais aí por você ter parado. Doutora Juliana, obrigado por ter liberado o Belo aí, viu? E a gente vai se falando, vamos ver se a gente toma esse café e a gente pra gente bater esse papo, dar uma parada e a gente almoça junto qualquer dia desse. Tá legal? Cara, Perfeito, obrigado. amigo. Abração. Show de bola. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau.